Obrigado, presidente. Gostaria de aproveitar a oportunidade da presença de Vossa Excelência, dos demais líderes e dos deputados e deputadas, dizer que os embates entre deputados acontecem aqui na Câmara, mas em hipótese alguma pode-se partir para o lado pessoal, seja pai, mãe, esposa. Aconteceu um fato na Comissão de Segurança. Eu quero dizer para Vossa Excelência, sei que amanhã vai ter o Conselho de Ética, que eu já quero me antecipar, assumindo um compromisso de mudança de comportamento no plenário e nas comissões, mesmo sendo atacado ou provocado pelo PT e PSOL, eu assumo o compromisso de comunicar esse ataque à mesa diretora e não fazer o que eu vinha fazendo, enfim, se algum deputado se sentiu ofendido, eu discordo totalmente de ataque à família, nunca fiz enquanto vereador de Vitória e aqui nessa casa. Eu jamais faria isso, então eu peço desculpa a quem se sentiu ofendido, ao presidente da Câmara, e eu não estou falando aqui para eu não ser punido. Eu reconheço que no calor da emoção eu extrapolei, assumo a responsabilidade e se for punido também aceito a punição, só quero me comprometer com a Vossa Excelência, mudança de comportamento, e todos sabem que eu sou homem de palavra. Obrigado, presidente. Agradeço ao deputado Gilvan. Nós tomamos essa atitude pela mesa, deputado Gilvan, porque o presidente da Casa tem que zelar pelo bom funcionamento da instituição que, ora, todos nós representamos. É importante dizer que, para se discordar politicamente, para fazer a defesa ideológica das pautas e das bandeiras que cada parlamentar representa aqui nessa casa, não é necessário agredir um outro parlamentar, não é necessário agredir a família de um outro parlamentar, não é necessário agredir ninguém. Enquanto presidente, nós temos que zelar por essa ordem. Por isso que a mesa da casa tomou essa iniciativa, porque a atitude de Vossa Excelência foi uma atitude totalmente excedente do ponto de vista da atuação parlamentar, e nós vamos ver o que é que o Conselho de Ética irá decidir amanhã, mas Vossa Excelência aqui no plenário, colocando e se comprometendo a uma mudança de conduta, a uma mudança de comportamento, eu penso que isso engrandece seu mandato, isso de certa forma o coloca numa condição de reconhecimento de um excesso, reconhecimento de um erro. Primeira coisa, antes de nós termos a capacidade de construir uma solução, é reconhecer que existe o problema, que existe ali um certo arrependimento, para que a casa possa se manifestar. Mas, enquanto presidente, vocês podem ter certeza, Vossa Excelência, melhor dizendo, podem ter certeza que nós procuraremos sempre zelar pela ordem. Venha de quem vier, qualquer atitude aqui que seja excessiva, qualquer atitude que nós venhamos a entender que houve a quebra do decoro, que houve um excesso do ponto de vista daquilo que está sendo proferido através de palavras, que venham a trazer para dentro da casa consequências ruins de convívio, onde a casa é quem ao final sai prejudicada, porque muitas vezes você consegue falar para uma parte do eleitorado, você consegue falar contra um eleitorado que Vossa Excelência combate, mas que, no fundo, quando agimos dessa forma, quem vai para lama é a imagem da Câmara dos Deputados, e isso essa presidência não vai permitir. Então pode ter certeza que nós vamos zelar. Essa não é uma atitude voltada a esse ou aquele parlamentar, é uma atitude que protege o bom andamento da Câmara dos Deputados, protege o bom convívio, respeitando o debate, mas tudo se tem um limite do ponto de vista do exercício parlamentar. Então, agradeço a Vossa Excelência esse reconhecimento e vamos aguardar o que o Conselho de Ética definirá no dia de amanhã. Requerimento de adiamento de discussão. Requer adiamento por uma sessão da discussão do PL 6366 de 19, constante da pauta da presente sessão, para encaminhar o requerimento do deputado Sóstenes Cavalcante. Bom, agora os deputados vão começar a discutir esse projeto de lei 6366 de 2019, que institui o Dia Nacional das Defensoras e Defensores de Direitos Humanos. Será celebrado em 14 de março. Deputado Chico Alencar. 1948, saindo do horror da Segunda Guerra Mundial, onde as forças aliadas e amplo espectro da União Soviética, os Estados Unidos da América do Norte, é evidente que na sua liderança não tinha nenhum Putin, nenhum Trump, fizeram uma força contra a ascensão do nazifascismo. O eixo totalitário
quase dominou o mundo e provocou muitos estragos abomináveis. Campos de concentração e de extermínio, segregação, discriminação, toda sorte de ruindade parece que se concentrou naquela quadra a partir dos anos 30 do século passado até meados dos anos 40. E aí o que emerge de forma muito mais consistente do que os direitos do homem e do cidadão da Revolução Francesa, que já foi um avanço, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só que de lá para cá, a gente viveu, como dizia o Papa Francisco, uma terceira guerra mundial em pílulas e um constante desrespeito em todas as partes do mundo a isso que é uma base comum, devia ser o senso comum, mas pelo visto nem aqui no plenário da Câmara dos Deputados do Brasil, em maio de 2025, é um patamar comum de compreensão. A prevalência dos direitos humanos. Uma vez eu organizei um livro sobre os direitos humanos por ocasião dos 50 anos, Patrus Benedita. E o Dom Pedro Casaldáliga, que era bispo católico e do mundo ecumênico de São Félix do Araguaia, falou assim, eu quero escrever sobre o artigo 6º. Eu não lembrava e fui lá ver. O artigo 6º é, todo ser humano tem que ser considerado pessoa, tem direito a ser pessoa. Pois é isso que nós estamos discutindo aqui. O Dia Nacional dos Defensores e das Defensoras dos Direitos Humanos é o dia do reconhecimento de cada ser humano como gente, como pessoa. E isso parece óbvio, mas não é. Tem gente que considera o outro um indivíduo a ser eliminado, uma coisa a ser explorada, um ser abjeto, secundário, menor, inferiorizado, invisibilizado e marginalizado. Quem aceita a humanidade tem que dizer sim a esse projeto elementar para que a cultura dos direitos prevaleça no nosso país. Obrigado. Obrigado, deputado Chico. Para discutir contrário, o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, já está na tribuna. Obrigado, senhor presidente. Nós estamos votando hoje aqui o projeto de lei 6366A de 2019, que institui o Dia Nacional das Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, a ser celebrado anualmente no dia 14 de março. Isso é uma incoerência enorme, porque colocar já num título defensoras e defensores dos direitos humanos, como se a palavra defensores já não englobasse as defensoras e os defensores. Daqui a pouco vai vir projeto de lei aqui, Dia Nacional dos Estudantes e Estudantas. É isso que está sendo proposto com esse projeto. Nós somos um dos países que mais mata defensores de direitos humanos e defensoras de direitos humanos no mundo todo. Nós somos um dos países que tem a terceira ou quarta maior população carcerária. Inclusive, aqui em Brasília, na Comissão de Direitos Humanos, nós acompanhamos, deputado Benedito, um pedido feito, que aliás foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos esse ano, para que a própria comissão, que também tem defensores e defensoras de direitos humanos, visite os presos de 8 de janeiro. Ou seja, para fazer esse tipo de manifestação, para fazer esse tipo de intervenção, há defensores e defensoras de direitos humanos. Para ir, quando necessário, em locais onde muitos não vão porque não querem, não vão porque não podem, ou não vão porque não concordam com aquelas pessoas que estão lá, os defensores e defensoras vão. Para que nós façamos dias e dias de, muitas vezes, de funerais de defensores de direitos humanos, de defensoras, de homens e mulheres que defendem direitos humanos, nós servimos. Agora, para fazer um único dia de lembrar dessas pessoas, parece que aí não pode. Aí ofende algumas suscetibilidades. Aí é dar demais para quem deu de menos. Ao contrário, nós deveríamos ter 365 dias
dedicados a homens e mulheres que colocam a sua vida em risco para fazer a defesa daqueles que não têm vez, que não têm voz. Esse é o papel de homens e mulheres que entendem que se nós temos uma sociedade desigual, nós não podemos nos conformar com a desigualdade, seguindo aquilo que muitas vezes nós ouvimos, inclusive, do Papa Francisco. Nós que fazemos políticas temos a obrigação de fazer com que a desigualdade não seja diminuída, que a desigualdade acabe. Mas a desigualdade só acaba quando há pessoas que se interessam solidariamente por outras pessoas. A desigualdade só acaba quando aqueles que têm condições de falar possam fazê-lo em nome daqueles e daquelas que não podem fazê-lo, porque estão nos presídios, porque estão nas periferias, porque estão à margem da sociedade. Esses que fazem são justamente os defensores e as defensoras de direitos humanos. Nós estamos, deputada Benedita, a vida toda fazendo isso, numa situação privilegiada, porque dentro do parlamento. Agora, quem está, muitas vezes, afastado das cidades fazendo isso, é um herói nacional. E é por eles que nós vamos aprovar hoje um projeto que diz que o Dia do Defensor de Direitos Humanos é um dia para essa casa, mais do que votar. É uma honra poder votar num projeto desse, porque isso nos dá dignidade, isso nos dá dimensão humana, isso nos dá empatia, isso de fato nos torna humanos, isso de fato nos torna solidários, isso de fato nos torna homens e mulheres defensores de direitos humanos. Por isso, sim ao projeto, senhor presidente.